E como é que chegou a Federação de Juvenis nisso tudo? Essa é uma longa história. Eu era seminarista. Seminarista. Em Realengo? Em Realengo, né? Quando aconteceu esse chamado. Eu vejo o seguinte, meu bispo, além do chamado pastoral, que é cuidar e apacentar as ovelhas de Jesus, tem certas pessoas que o Senhor tem tipo uma segunda chamada. Sim, Vamos chamar assim, uma segunda chamada. Porque quando me converti lá na Assembleia de Deus, eu já tinha essa chamada para trabalhar com a juventude. Eu já trabalhava com a juventude. Eu fui líder de mocidade também ali. Caminhei bastante tempo com a juventude, então eu gostava muito, né? E eu sabia que o Senhor também tinha essa chamada pastoral na minha vida, né? Certo. E aí, como é que aconteceu exatamente? O Senhor agora despertou. Já tinha, o bispo Paulo já tinha falado comigo, né? E aí um dia eu estava saindo de uma aula, saí da aula e desci e fui pegar o ônibus lá na pista principal ali do Flamengo. E a gente passa ali entre o colégio, né? Para sair naquela rua lá atrás, esqueci daquela rua ali. Aí como eu estava saindo, o bicho estava entrando, que eu acho que ele morava ao lado, né? Ele estava entrando. Aí ele me parou e disse, eu queria falar com você. Eu falei, pô, não, meu bispo. Bispo Paulo Lockman, né? E aí ele parou, eu quero fazer um desafio para você. Eu falei, meu bispo, eu sou militar, né? Então naquele tempo não estava nativo. Eu falei, meu bispo, pronto. Aí ele falou comigo sobre a federação. Seu nome foi cogitado e tal, vou levar para Coreã e tudo, e você me aguarda. Porque, meu bicho, estou pronto. E aí segui meu rumo, depois recebi o comunicado que eu estaria então assumindo a pasta de conselheiro regional de juvenil. Pô, foi assim algo que eu fiquei, né? Caramba, como é que vai ser isso? Eu acho que na época era uma região só. Uma região só. Muito grande, muito grande. Falei, Jesus, como é que vai ser isso? E assumindo, claro, evidente que eu não posso esquecer, assumindo de uma pessoa maravilhosa, né, que foi o pastor Henrique Glaucia, entendeu? Uma pessoa assim, pô, caramba, até hoje nós somos amigos, né? Já de caminhar de tanto tempo, e claro, evidente que eu aprendi muito com ele, porque eu já caminhava com a federação, né? Não como conselheiro, né? Conselheiro distrital. Então eu já caminhava bastante com ele, então eu aprendi. Então quando eu assumi, né, não foi fácil não, até chegarmos aonde nós chegamos. Foram anos ali de dedicação, entendeu? De caminhar com a federação. Foi algo assim, foi um presente, aliás, é um presente de Deus, né? Eu digo, muitas vezes as pessoas falam assim, mas você já está com quantos anos? Eu falo, eu estou com 61. Eu vou para 62 anos, mas eu me acho jovial. Eu ainda não sou um Caleb, que estava com 80 e pouco quando foi buscar o pedaço da terra, mas eu me acho muito jovem ainda. Eu amo demais, é algo que a minha família sabe disso. Quando eu falo da federação, quando a gente conversa sobre federação, eles percebem como eu falo com tanto gosto, com tanta vontade, porque a federação realmente é algo assim que mexe comigo. E quantos anos na Federação Juvenis, contando de quando você entrou para o aconselhamento, né? E que agora você está como pastor assessor já há alguns anos, já né? Já nem sei quanto tempo, já tem bastante tempo já. Como conselheiro, meu bispo, eu fiquei mais de 20 anos. Foram bastante anos que eu fiquei como conselheiro regional. 20 anos? Eu fiquei como pastor, né? Eu já era pastor, já era presbítero. Quando eu já no finalzinho eu fiquei mais de 20 anos, foram mais de 20 anos. Porque você foi assessor episcopal do bispo Paulo Lockman. Sim. Já é assessor episcopal meu já há 6 anos 6 aí, né? 6 anos, isso. E quer dizer, só nesse período, fora o período como conselheiro. Como conselheiro. Eu acredito aí, não sei, mais de 25 anos. 25 em 6 anos por aí já. Muitas gerações juvenis passadas. Muitas gerações. Eu digo que eu tenho uma primeira geração. Na verdade, a primeira geração é a geração do Daniel, meu filho. Sei. É a primeira geração, a geração de 40 anos. A galera hoje tem 40 anos.
Hoje tem 40 anos. Se considerar 15 anos mais 25, né? Tem. Por aí tem 40 anos, com certeza tem 40 anos. Essa galera tem 40 anos hoje. Né? O máximo de 40 anos, 38 anos, 40 anos. É a primeira geração. E é uma geração maravilhosa. Quando a gente se encontra, meu Senhor, é lindo e rico, porque até hoje eles têm histórias. Foi contada uma história, não só contada, bispo, foi marcada uma história. E quando a gente se encontra para falar da história, a gente chora, a gente ri, né? E essa história gerou pastores, pastoras, missionários, missionárias, líderes ministeriais. É uma história rica. Eu percebo nesses aí, estão aí pastoreando, liderando nas igrejas locais, né? Em diversos ministérios, liderando células, enfim. Vários princípios que eles aprenderam dentro da federação, né? É verdade. Eu percebo o princípio, por exemplo, de honra, desonra a liderança, de obediência, de serviço. É impressionante, né? Como é que eles têm o serviço, né, nos poros, né? essa moçada que passou ali pela federação, missão, né? Missão. Eles respiram missão. Como é que foi construir isso na vida dessa geração, pastor Djalma? Trabalhar todos esses princípios aí. Eu acredito, bispo, que a experiência da caserna, do quartel, fez com que eu reproduzisse um pouco ali. Né? Porque dentro de um quartel, hierarquia e disciplina é tudo. Né? Sim. É algo assim que fundamenta, né? A nossa vida como militar. E aí eu trouxe algumas coisinhas para ali. E foram coisas que eles entenderam que são saudáveis, né? A honrar, né? Não só como está escrito ali, né? Quando a gente lê o teu pai, a tua mãe, né? Para que o Senhor lhe multiplique teus dias, mas muito mais do que isso, né? Honrar nosso líder presente ali, saber que ele é o teu líder, saber que ele caminha contigo, saber que ele está ali para ser exatamente honrado, né? Em todos os momentos. Então eu aprendi isso, eu aprendi de ver o comandante da unidade chegar e a gente perfilar e a gente entender que aquele homem ali ele tinha autoridade, né? Ele era um homem de autoridade e um líder também é um homem, é uma mulher de autoridade. Nós temos que reproduzir essa honra exatamente assim, mostrando para ele com sinais, com gestos, com duração que eles são dignos. Eu mostrei isso muito para eles. Eu dizia, eu trabalhei muito sobre honra, sobre princípio, sobre servir, eu trabalhei muito, né? E hoje a gente percebe uma geração, claro e evidente, daqueles que se permitiram. Que se permitiram, né? Os que se permitiram, eles hoje estão aí, ó, servindo a nossa igreja. E servem exatamente com qualidade. Eles servem mesmo. Teve algum que era juvenil e que agora trabalha como conselheiro? Tem? E tem Jesus. Eu tenho o privilégio, né, de ter hoje o casal de conselheiros regional passaram por esse crivo. Isso é um privilégio. Sim. Misael e Tamires, né? Entender que eles estavam ali com 12 anos. Foram juvenis. Juvenis, 12 anos, 13 anos. Quando a Tamires vai falar, ela fala assim, pastor, eu era pequenininha olhando para o senhor ali, hoje era a nossa conselheira. O Misael foi vice-presidente da nossa federação. Ele caminhou comigo lado a lado 2 anos ali, 2 anos, né? Entre tanto tempo, 2 anos. Depois ele foi líder do projeto Chumeme, aí caminhou comigo durante muitos anos. Então, você vê como é um menino que gosta de servir. Que benção, é verdade. Ambos, né? Tanto ele como a esposa. E outros, Gabriel Fernandes, né? Gabriel Fernandes lá de Itapuca. Isso também, e tantos outros que nós temos Souza, aí. Gabriel Souza, me entendeu? Tantos outros. E aí eu tiro também, claro, evidente, eu não posso esquecer Daniel Lima, que serve, né, a igreja ali no Jardim Botânico e serve com excelência, porque ele então teve muito mais ainda a oportunidade de andar ao lado, né, do pai. Ele viu o que é servir. E ele serve com excelência também. Então, isso eu acho que isso aí é o que é o legado, é a marca do líder, é ensinar e dizer assim, ó, nós fomos chamados para isso, para servir e para servir com excelência. Benção, tremendo.
Eu lembro agora de uma discípula que eu tive em Friburgo, que hoje ela é pastora na Sexta Região, Natasha. Natasha. Né? Conheceu, era uma ótima discípula, ótima líder lá, uma menina especial. Mas como ela potencializou depois que ela foi para a federação, para os encontros, fez Jumeme, isso, né? Isso. Depois queria que você falasse um pouquinho sobre a Jumeme. E aí depois a Natasha levou uma outra colega lá, também era líder nossa lá, Ionala, que é pastora aqui na região. Enfim, como é que foi importante, né? Potencializou. E hoje eu vejo ela servindo lá. Que coisa boa, né? Nós temos bastante, né, bicho? Bastante pastores e pastoras hoje. Que na realidade foram vocacionados, chamados durante uma atividade da nossa federação. Por isso que eu insisto tanto com os amigos pastores e pastoras para enviar. Amém. Porque eu digo o seguinte, sabe, bispo, para brincar, eu fico em casa. Para passear, eu fico em casa. Mas quando um evento da federação é instalado, é porque a gente espera que aquele evento seja transformador, seja radical, seja 180 graus de transformação. A gente espera transformação de santidade, transformação de serviço. Então, quando a gente insiste e apela para que os amigos pastores e pastoras e os pais, né, enviem seus filhos, é porque a gente acredita que aquele lugar é um lugar reservado pelo Senhor. Amém. Para que os seus filhos tenham uma experiência única, não só própria, mas única, para uma mudança radical de vida. Né? Nós estamos aguardando agora em setembro, nós teremos a nossa juvenilha. Amém. E a gente está aguardando, bispo, que aquele lugar seja um lugar reservado por Deus e seja um lugar transformador. Glória a Deus. Que aquela geração que vai entrar ali, quando ela sair por aquele portão, ela saia em santidade de vida. Glória a Deus. Ela saia com o seu coração ardendo por missão. Ela saia com o seu coração desejoso de servir a igreja local, Amém. A igreja distrital, a igreja regional e quem sabe a igreja nacional, fazendo o que a gente espera, toda a diferença. Amém. É isso que eu sonho, é isso que eu penso. Glória a Deus. E a gente vai nos encontros da federação e a gente percebe, né? Ele se entregando totalmente. Você está falando para que a igreja invista nos juvenis, a liderança, os pastores, invistam mesmo, porque o resultado vem. O resultado vem. Hoje, o que nós crescemos em termos de mídia, né, nas igrejas locais, né, eles estão participando. Sim. Né? Sim. Claro, muito bem orientados por pessoas capacitadas, né? Sim. Na maioria das vezes muito bem orientados por adultos capacitados, mas eles estão ali envolvidos, sendo suporte para nós, pastores, principalmente depois da pandemia, não é verdade? Poxa. Como eles foram abençoados e abençoadores para nós, né? Então, o trabalho com os juvenis, isso eu estou falando da mídia, fora outros ministérios, né? Nem preciso falar sobre louvor, expansão missionária, com certeza, ensino, enfim. Graças a Deus. E aí, esse incentivo que você dá e toda a equipe, né, para poder os juvenis participarem dos encontros é muito importante.